pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Verdade Secreta. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Quirino Pinheiro e eu estou aqui sempre denunciando o sistema religioso e trazendo mais entendimento para a sua vida espiritual. Aqui no nosso canal estamos sempre procurando a verdade por trás das Escrituras ou por trás da Bíblia, como você conhece. Pois bem, o nosso vídeo de hoje, o título se trata Jesus rompeu com a religião? E nós vamos ver isso em Lucas e em Mateus. Vamos ver o que Lucas e Mateus nos diz sobre isso. Mateus 15, 14. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Lucas 6:39. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Mateus 23:16. Ai de vós, guias cegos, pois dizei, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por um julgamento. Mateus 23:16. Mateus capítulo 15. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá ser executado. Mas vocês afirmaram que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar o seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Meus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna-se o homem puro, mas o que sai da sua boca, isso torna impuro. Então os discípulos se aproximou dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isto? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguiram entender? Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido?
mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicidas, os adúlteros, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar a espiga com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e tomou os pães da presença, comeu o que apenas ao sacerdote era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Bem, de acordo com a leitura do texto, você notou bem claro, isso fica bem claro, não precisa de muito esforço para você entender, que ali, havia um debate, havia uma acusação. Não é isso? Os líderes religiosos, os fanáticos religiosos, eles estavam debatendo com o nosso Hamashia, como você conhece mais por Jesus. Ele estava debatendo porque Jesus, segundo eles, Jesus violava a lei dos religiosos, a lei judaica, a lei do judaísmo. Venha muito bem. E no versículo de Mateus, número 2, você vê bem claro que eles perguntam: por que os seus discípulos transgridem a lei dos líderes religiosos? Essa foi a pergunta que provavelmente os fiéis que frequentavam os templos judaicos presenciou esse fato dos discípulos do Hamashia, e eles então questionaram para ele, fazendo essa pergunta: por que os seus discípulos transgridem a lei dos mestres religiosos? E Jesus simplesmente responde para eles. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Obviamente, você nota aqui bem claro que havia um debate entre eles. Havia um sermão e havia um discipulado, um ensinamento. Na realidade, eles não estavam ali para conversar com o Salvador. Eles estavam ali para debater, para pegar as falhas do nosso Salvador e levar para os mestres do templo as falhas dele. Você viu que ele foi logo começando dizendo que Jesus e os discípulos estavam transgredindo a lei dos mestres do templo. E o que Jesus respondeu a ele? Jesus foi direto, sem dó, sem piedade, respondeu a ele da mesma forma e da mesma maneira que veio a pergunta, Jesus devolveu. Isto significa que Jesus, é óbvio, ele não estava mais fazendo parte, Jesus não estava mais fazendo parte da mesma comunhão, da mesma congregação, do mesmo pensamento que eles estavam. E aqui ficou bem claro que Jesus não era mais
não fazia mais parte dos líderes religiosos. Por quê? Porque é por causa da pergunta. Então você vê claramente a pergunta que eles fazem e a resposta de Jesus. É lógico, se eles fizessem parte do mesmo movimento, do mesmo grupo, da mesma religião, ele não faria essa pergunta, porque logicamente que Jesus estava obedecendo e ia obedecer a lei deles. Mas por que Jesus estava fazendo aquilo? Porque ele sabia de tudo aquilo, ele aprendeu lá dentro, ele sabia que aquilo não era quebra de justiça nenhuma, aquilo não era quebra de lei. Então, para ele, aquilo era quebra da lei dos mestres. Mas para Jesus não era. Isso ficou bem claro aqui, que o pensamento de Jesus, o que Jesus defendia era totalmente diferente do que os mestres da lei, do que os religiosos defendiam. É por isso que eu sempre aqui digo, quando nós colocamos as nossas ideias aqui em vídeo, que as pessoas assistem, aquelas pessoas que ainda estão com a mente contaminada por esse sistema religioso, elas veem de forma diferente. Se eu digo, olha, o Jesus de vocês é um hipócrita, é um sacripanta, é um vagabundo, um Jesus bandido, isso para eles é uma afronta. Por que é uma afronta? Porque para eles, esse Jesus que está aí descrito na Bíblia é o Jesus verdadeiro, que Jesus que trouxe a salvação. Desde quando nós que somos remanescentes, nós sabemos que não é o nosso Hamashia. Ele não pede dinheiro de ninguém, ele não pede que ninguém frequente um templo de pedra, que fique fazendo adoração, prestando cultos e louvores em um altar onde ele não está. O nosso Salvador, ele não pede que você faça liturgias religiosas, exemplo de ceia, né? de fogueiras santas, de comunhão, de subir no monte. Ou seja, gente, todas essas liturgias religiosas que vocês que fazem parte de algum sistema, de alguma igreja, fazem hoje, isso de nada serve, para nada serve, isso é bobagem, sabe? Foi por isso que o nosso Hamashia, ele respondeu daquela forma para os seguidores dos líderes religiosos. Ele respondeu da mesma forma e com a mesma intensidade, ele devolveu a pergunta para eles. Os seguidores dos líderes religiosos perguntou: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Isso era a tradição deles. Isso era uma tradição dos líderes religiosos, daquelas pessoas que seguiam a tradição judaica. Jesus sabia disso porque ele aprendeu lá, ele sabia disso, mas também quando ele rompeu com esse sistema, ele aprendeu que isso é bobagem, que isso de nada serve. E olha a resposta que ele deu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Ou seja, a tradição dos seguidores do judaísmo transgredia a lei de Deus, e que eles não podiam transgredir, mas eles faziam, porque para eles o que valiam era a lei deles, a lei do judaísmo. O que estou querendo te mostrar aqui, meu amado, o título do vídeo é: Jesus rompeu com o sistema religioso. De acordo aos textos que nós lemos aqui, isso ficou bem claro, sem sombra de dúvida, que Jesus foi um dos que rompeu com o sistema religioso. Ele não só rompeu, mas como denunciou esse sistema. Esse debate aqui que nós estamos vendo ficou bem claro. Esse debate aqui, porque aqui foi um debate, isso ficou bem claro isso,
que Jesus, além de romper, ele denunciava, ele não concordava com aquelas liturgias em que eles seguiam e defendiam a unhas e dentes. Há um certo ponto de que eles não aturaram mais, né, as denúncias do nosso Salvador. E chegou a um ponto extremo deles assassinarem o nosso Salvador. Mas esse não é o foco do nosso vídeo de hoje. Nós vamos comentar sobre isso em outros vídeos. Esse não é o foco de hoje. E logo aqui embaixo desse debate, Jesus cita algumas coisas em que eles não cumpriam. E denuncia a hipocrisia dos líderes religiosos daquela época e que hoje não mudou nada. Isso piorou. Olha só uma dessas denúncias que Jesus faz. No 4, pois Deus disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Olha só. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Olha a diferença. O que Deus diz e as coisas que eles defendiam do sistema religioso. Isso mostra a hipocrisia que eles viviam e o nosso Salvador defendendo o Evangelho e ao nosso Deus verdadeiro. E tem mais. Ele diz logo embaixo no 6. Ele não é obrigado a honrar o seu pai ou sua mãe dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Vocês entenderam o debate? Depois você lê isso, Mateus 15, que vocês vão entender melhor ainda. Leiam esse texto todo que vocês vão ver o debate. E aí vocês comecem a analisar a história desses dois lados, porque aqui vocês veem claramente que existem dois lados. De um lado está o nosso Hamashia defendendo o nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus altíssimo, o nosso Pai, e do outro lado estão os líderes religiosos defendendo as suas liturgias e os seus rituais dos seus templos. E aí? De qual lado você vai ficar? De que lado você está? Do lado do Hamashia, daquele que deu a sua vida, né, por nós? Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou a essa corja de bandido, não por ser um fraco, não porque desistiu de lutar, porque desistiu de lutar daquilo que ele entendia, que ele sabia, mas por causa da minha vida e da tua vida, ele se entregou. Por quê? Ele tinha que cumprir as Escrituras, ele tinha que cumprir toda a justiça. E nesse vídeo de hoje, você aprendeu mais uma vez que o sistema religioso que você segue, ele te engana. Da mesma forma que outrora, aqueles tempos atrás, Jesus também foi enganado. Ele percebeu isso, mas ele não deixou assim. Por quê? Porque ele defendia os preceitos e honrava o Pai que estavas no céu, fazendo assim com que ele rompesse com as liturgias, com a religião, rompesse com os líderes religiosos para viver tão somente a vontade e a justiça do Pai eterno. E é isso que eu faço hoje, é isso que muitos desses que seguem aqui o nosso canal, dos 4.000 inscritos, é isso que nós fizemos. Nós rompemos com o sistema religioso. Entendemos o sistema religioso que é tudo uma bobagem. Não serve para nada. Tudo que aprendemos não serve
de estrume, só serve de estrume, porque para nada nos serve. E aprendemos o quê? Aprendemos que seguindo o nosso Salvador, o nosso Hamashia, assim nós entendemos que uma vida com Ele, uma vida ligada com Ele, nós rompemos, além de romper com o sistema dos homens, nós quebramos todos esses paradigmas, mesmo que para isso tenhamos que enfrentar calúnias, enfrentar açoites, enfrentar dias difíceis, enfrentar pessoas que vão te agredir, que vão te tratar com preconceito, além de enfrentar grandes debates, porque aqui Jesus enfrentou, o nosso Hamashia enfrentou um grande debate, mas ele não perdeu nenhum, ele deu de lavagem todos eles. E é isso que ele também espera de você. Que você faça o mesmo que ele fez. Que você não se encovarde. Que você não fique com medo. E que leve essa mensagem a todos. Não fique só para você essa mensagem. Porque isso que eu faço aqui hoje, e é a maneira que eu encontrei para dizer que o nosso Salvador, ele é poderoso e ele é forte e potente para nos levar à vida eterna. Essa é a maneira que eu encontrei para dizer para você que Ele é a verdade e a vida. Essa foi a maneira que eu encontrei, gravando os meus vídeos, aqui eu sozinho de frente em uma câmera, mas essa é uma maneira que eu encontrei para dizer que Ele, a ligação nossa com Ele, nos dá a capacidade de passar dessa vida de sofrimento para uma vida de vitória, mas abandonando este mundo, principalmente as religiões, as liturgias religiosas, né? Esquecendo este mundo, esta superfície, esta prisão e se entregando totalmente a um Salvador que se entregou e fez o mesmo por mim e por você. Então você já sabe dessa resposta. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Hamashia, rompeu com o sistema religioso, enfrentou grandes líderes, não teve medo, não se acovardou, enfrentou o sistema político, enfrentou o sistema judiciário, enfrentou justiça, mas ele não se encovardou. O que ele tinha que dizer, ele disse. E você também tem que dizer. Eu não sei qual é a forma que você tenha que encontrar para falar do amor desse grande Salvador. Eu não sei qual é a maneira que você vai encontrar. Eu encontrei a minha. Se você quiser fazer o mesmo, faça, mas leve essa mensagem adiante. Ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. E não é levando uma pessoa para a igreja, para praticar todos esses rituais que de nada servem, que nós aprendemos. Vai garantir a tua salvação. O que vai garantir a tua salvação é o respeito, é o entendimento, é a consciência limpa e sã do que o nosso Salvador é a vida e é o caminho, e que as tuas palavras são verdadeiras para nos conduzir a uma vida de paz. Porque esta vida de sofrimento um dia vai acabar. Nós não somos deste mundo. Ele dizia sempre isso. Nós não somos deste mundo. Está aqui uma prisão, mas se você obedecer às palavras, se você entender que Ele é vida, que Ele é o caminho, você vai sair desta prisão, porque Ele te deu livre-arbítrio para isso. Ele te deu motivo de escolha. Outrora você não tinha. Você estava preso. Mas Ele quebrou todas estas cadeias para te dizer que hoje você tem o direito de escolha. Escolha o Salvador. Escolha o nosso Deus Altíssimo. Escolha obedecer e assim certamente você terá uma vida vitoriosa.
o meu forte abraço. Fiquem todos na paz do nosso Salvador e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.